Meus queridos irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal de Estudos Espíritas. Rogo a Deus que encha o nosso dia de muita paz. Meus amigos, hoje as nossas reflexões vão nos trazer um novo olhar para a infelicidade. Os espíritos amigos costumam dizer que nossa visão daquilo que é felicidade, daquilo que é infelicidade aqui no plano material é muito distorcida. Exatamente por nossa falta de visão espiritual e por nós estarmos ainda em início de jornada de crescimento. Veja o que dizem os irmãos. Toda a gente fala da infelicidade. Toda a gente já se sentiu e julga conhecer-lhes o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase todas as pessoas se enganam e que a infelicidade real não é absolutamente o que os homens, isto é, os que se dizem sofredores, a supõem. Então, normalmente, enquanto estamos aqui no plano material, nós supomos que as vicissitudes, de um plano próprio de provas e expiações, que essas dores e vicissitudes que nos alcançam são a cara da infelicidade. Questionando as pessoas, dizem que algumas desilusões, no campo afetivo é a completa infelicidade, que as enfermidades que nos alcançam, a perda de um ente querido, então as pessoas se colocam realmente como muito infelizes. E os espíritos dizem que não é nada disso. Que é preciso que a gente amadureça espiritualmente para conseguir definir melhor o que é ser feliz e o que é estar na infelicidade. E eles trazem dois argumentos muito poderosos e muito importantes. Eles começam dizendo assim: ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Então é muito natural que aquelas pessoas que consideram uma única existência realmente enxerguem nessas vicissitudes e nesses fatores a completa infelicidade. Mas o que é que dizem os espíritos? E dizia Chico Xavier: se você está feliz aqui na matéria, isso passa. Se você está triste, isso também passa. Por quê? Porque a vida física tem sua finitude. Cessa com a vida corporal todas essas dificuldades e lá no mundo espiritual é que vamos então sofrer-lhes as consequências, boas ou mais, de acordo com aquilo que plantamos. E a outra argumentação dos espíritos é muito poderosa. Eles dizem assim: para julgar um fato, é preciso, pois, ver-lhes as consequências. Gente, normalmente nós não enxergamos as consequências. Colocamos nosso foco apenas no fato que está acontecendo naquele instante. E aí, para ilustrar um pouco disso que está dizendo a espiritualidade, eu vou trazer uma breve história real de Chico Xavier. Uma das cunhadas de Chico teve um filho. E esse espírito reencarnante veio numa situação profundamente dolorosa. Pernas e braços atrofiados, os olhos cerrados, então ele vivia em completa escuridão. A forma do seu rosto era tão estranha, com tanta fealdade, que gerava até medo nas pessoas que olhavam para essa criança. A mãe, então, quando deparou-se com esse filho, o choque foi tão profundo que ela perdeu o seu equilíbrio psíquico e não tinha mais condições de criar essa criança. Chico Xavier, então, trouxe para si a responsabilidade e disse: eu cuido dele. E então a tarefa de Chico se estendeu por 12 anos.
anos, ininterruptos. Chico tinha uma dificuldade muito grande porque tinha que dar banho nessa criança. Ela não fazia nada por si só. Chico dava banho, Chico tinha que passar creme na sua pele porque também era cheia de erupções. Ele não conseguia mal deglutir os alimentos, então Chico teve também muita dificuldade para fazê-lo engolir os alimentos. E Chico foi se afeiçoando. Então, na trajetória, o nosso irmão orava bastante para que ele não desencarnasse, porque Chico já gostava dessa criança verdadeiramente como a um filho. Quando está próximo dos 12 anos, Emmanuel, então, certa vez se aproxima de Chico e disse: Chico, se esse garoto pegar qualquer gripe, isso vira uma pneumonia rapidamente, porque ele também tem sua área pulmonar muito comprometida. E Chico então orava, já amando muito aquela criança. Quando próximo aos 12 anos, ele realmente entrou num quadro de pneumonia, foi piorando, e pouquinho antes de desencarnar, essa criança pela primeira vez abriu os olhos, olhou para Chico e diz Emmanuel que naquele olhar a criança expressou a Chico toda a gratidão que possuía por Chico naquele cuidado de 12 anos que Chico teve com ele. E aí Emmanuel então elucida, disse: pela primeira vez em 150 anos, esse espírito voltou o seu olhar para a luz. Então, nessa existência tão dolorosa, diz Emmanuel, ele quitou seus débitos perante a justiça divina e está liberado. E aí, nós fazemos a reflexão. Para esse espírito, gente, reencarnante, numa situação profundamente dolorosa como foi, ele estava, e esse quadro foi a sua infelicidade ou a sua felicidade. É o que dizem os espíritos. Então, vou aqui apenas lembrar. Para examinar um fato, é preciso enxergar-lhes a consequência. Não por acaso, o próprio dito popular diz assim: todo mal mais adiante pode trazer um bem. Não é assim? Então, veja que essa reflexão é muito importante para a nossa existência. Porque, gente, quantas vezes várias coisas aqui na matéria que nós julgamos serem muito felizes para nós, traz uma consequência depois muito funesta, muito danosa, muito complicada e comprometedora da nossa própria existência e crescimento espiritual. No entanto, outras dificuldades, outras vicissitudes, certas desilusões trazem mais adiante liberação, como as pessoas dizem, livramento, lenitivo, crescimento espiritual, aperfeiçoamento. Até porque nós já estudamos aqui no canal que a dor que Deus permite que nos alcance, ela tem um caráter educativo sempre. Então, muitas vezes, volto a dizer, nós nos julgamos felizes por certos acontecimentos aqui na matéria, sem perceber o prejuízo que trará a nós e às pessoas que nos cercam. Na fala de Emmanuel, vou ilustrar mais uma vez. Há felizes nas mesas fartas, comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam. E infelizes na carência material, entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Em toda parte, surpreendemos os felizes de saúde que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura, e os infelizes de doença que senhoriam longa vida pelo respeito que dedicam ao próprio corpo. Então, essa nova visão, gente, esse novo olhar, é exatamente a proposta do nosso estudo, para que a gente possa ir amadurecendo para as realidades espirituais.
e não julgar de pronto as questões, como dizem os espíritos, sem lhes examinar a consequência. Aí sim nós poderemos definir aquilo foi momento de felicidade ou de real infelicidade. Emmanuel, então, vem dando uma verdadeira aula agora para a gente, dizendo assim: a infelicidade será sempre receber sem dar, reter os bens do mundo sem distribuí-los, guardar a fé para si, menosprezando os que sofrem o frio da indiferença, iluminar a si mesmo, escarnecendo os que ainda jazem na sombra, exibir humildade, amaldiçoando as vítimas do orgulho, ornar a própria senda com os mais altos valores culturais, recusando a esmola do alfabeto aos que padecem a chaga da ignorância. Infelicidade será sempre conservar a própria saúde, olvidando os enfermos, encastelar-se no conforto, esquecendo os que são afrontados pela miséria. Diz Emmanuel, o infortúnio real será ainda ensinar o bem sem praticá-lo, conhecer a verdade e consagrar-se ao erro sistemático, aceitar os princípios da sublimação espiritual, mergulhando-se nas trevas da animalidade e da estagnação nas linhas inferiores do mundo. É infortúnio real ainda saber o caminho da elevação própria, tentando enganar a si mesmo no fundo despenhadeiro das ilusões. Seja qual for o capítulo das aflições em que estageis, reconforta-te com a esperança, na certeza de que, suportando-as bem, amanhã elas te constituirão títulos de luz encaminhados à contabilidade divina, que então te alforriará da condição de precito e devedor, conduzindo-te à plenitude da paz, completamente liberado. Então nós precisamos, nos encaminhando para o final do nosso estudo, fazer justamente essas reflexões que nos pedem os espíritos superiores. Quantas queixas, quantas dores já nos chegaram na tarefa do atendimento fraterno, de mães profundamente desoladas por verem seus filhos com doenças incuráveis, com enfermidades muito atrozes. Quantas pessoas dizem: sou completamente infeliz porque fui desiludido emocionalmente. Quantas pessoas dizem: atravesso uma quadra aqui de muita dificuldade financeira e isso para mim é completa infelicidade. E Emmanuel, os espíritos todos superiores dizem assim: examine a consequência. Essas grandes dores que atravessamos, como dizem os espíritos, mais adiante receberemos delas as compensações e a liberação de nossos profundos compromissos que no nosso mau plantio, possivelmente, fizemos no hoje e no ontem. Então, gente, esse é o novo olhar para o que nós chamamos de infelicidade e vimos agora a verdadeira aula que nos deu Emmanuel, dizendo principalmente que nosso plantio, já conhecedor de tudo isso, caracterizará sim, no mais adiante, nossa real felicidade ou nossa real infelicidade. E aí, os espíritos vão nos dizer finalmente isso. A felicidade duradoura e justa nasce para nós da felicidade que ascendemos no caminho dos outros. Então, quanto mais luz nos fizermos nos caminhos dos nossos irmãos, mais estaremos entrando no roteiro da real felicidade. Então, gente, essas foram nossas reflexões, que são
muito importantes para a nossa condução aqui no plano material, para a nossa compreensão e, sem dúvida, nos levará a um caminho de real felicidade, de real crescimento espiritual e de maior saúde e paz em nossas vidas. Espero que tenham gostado. Agradeço, muito aqui aquelas pessoas que têm deixado seus comentários no nosso canal, que trazem também suas dúvidas, que nos dão aquela resposta de que tem ajudado muitas pessoas esses ensinamentos. E também peço, isso é importantíssimo para a nossa plataforma aqui, gente, que deixem o seu ok quando gostarem dos estudos, tá certo? E divulguem, divulguem bastante essas verdadeiras luzes que nós recebemos no dia de hoje. Precisam também chegar a muitos corações, não é? E peço então também, se inscrevam, incentivem as pessoas a se inscrever no nosso canal. Felizmente já estamos indo para 600 inscritos, isso é muito bom, porque aí a nossa corrente do bem está realmente chegando a outros corações também. Desejo a todos então muita paz, muita luz e muito crescimento espiritual.